Cuidados diários com a criança. A criança exige cuidados especiais e com muita dedicação, concorda? Quando falamos nisso, o que você entende por cuidados? Fica a pergunta no ar. De acordo com a língua portuguesa, cuidado é o ato de ter atenção, cautela, circunspecção, desvelo, ponderação, prudência, zelo. Assim, cuidar de uma criança é dar toda a assistência que a criança precisa para que possa crescer com saúde, carinho e segurança. Vamos falar sobre o dia a dia? Aqui vamos trabalhar com alguns cuidados diários das crianças que são necessários para o seu bem-estar. Os quais são? Aí vem os principais pontos que você deve anotar: sono, higiene, roupas, utensílios, atividades de lazer. Ok, vamos falar sobre cada uma delas, começando pelo sono. Cuidado a ser prestado referente à atividade do sono. A criança menor de 1 ano dorme mais tempo que crianças maiores e deve-se respeitar suas necessidades fisiológicas. As crianças menores de 1 ano já diminuem a necessidade de sono durante o dia e depois de 3 anos, dificilmente dormem durante o dia. Atividade. Higiene. Cuidado a ser prestado. Cuidados com recém-nascidos são específicos e precisam de atenção redobrada. Vimos especificamente sobre recém-nascidos e seus cuidados. Por isso, vamos focalizar mais nas crianças maiores. O banho deve ser feito diariamente, sempre que precisar. Crianças que usam fraldas, a cada troca devem haver uma limpeza no local com lenços umedecidos ou algodão com água e sabão. Lenços umedecidos podem causar alergia, portanto, cuidado. A criança deve aprender que é importante lavar as mãos antes de se alimentar. Depois de usar o banheiro para as necessidades fisiológicas, sempre que mexer com terra, areia, sujeira e etc. Atividade. Roupas. Serviço a ser prestado. As roupas das crianças menores de 1 ano devem ser lavadas com sabão neutro e sem uso de produtos que causem alergias. A partir de 1 ano, as crianças desenvolvem seu sistema imunológico e sua defesa é maior. Desta forma, as roupas podem ser lavadas juntamente com as demais roupas da família. É importante passar todas as roupas de criança menor de 1 ano. Para crianças maiores, é importante passar as roupas de algodão e que são secas em locais abertos e que ficam expostas a micro-organismos e animais que podem deixar penugem e substâncias que causem alergia. À medida que a criança é maior, deve-se atender à rotina da casa. Orientações da família sobre cuidados com as roupas. Atividade. Utensílios. Serviço a ser prestado. Os utensílios utilizados como mamadeiras devem ser limpos com água, sabão e passar água fervente para retirar os micro-organismos que ali estiverem. Devem ser sempre protegidas com tampa e o bico não pode ficar exposto. As chupetas também devem ser higienizadas frequentemente e sempre que cair no chão deve ser lavada antes de entregar à criança. É importante lembrar que as chupetas devem ser trocadas e substituídas para não criarem fungos a serem agentes causadores de infecções nas crianças. Os brinquedos também devem ser higienizados com frequência e lavados quando cair no chão ou em locais sujos. Demais objetos utilizados com as crianças devem ser limpos. Atividades de lazer. Serviço a ser prestado. Acompanhe comigo na tela em destaque. As crianças precisam de atividades educativas e que ajudem o seu desenvolvimento.
também são muito ativas e precisam ter ocupação para não ficarem ociosas e buscarem por atividades de risco. Sabe como é, né? Como subir em móveis, mexer em objetos de adultos e por aí vai. É importante explicar que para a criança, o que pode e o que não pode ser feito quando querem brincar. A criança é extremamente inteligente e aprende muito rápido. Dessa forma, sempre conversar com ela. Os brinquedos devem ser adaptados à idade para que não se machuquem. Sempre inspecionar os brinquedos antes de dar à criança, a fim de evitar danos. Sobre disciplina das crianças. O termo disciplina é, por vezes, mal interpretado e utilizado, estando associada a conotações negativas e represivas, tais como rigidez, punições, castigos. Porém, seu verdadeiro sentido é bem positivo e educativo. A disciplina na educação é uma condição necessária para a aprendizagem do autocontrole, o reconhecimento dos seus sentimentos, a empatia, a responsabilidade, o desenvolvimento num sentido de justiça e interiorização de valores humanos. Dizer às crianças como devem agir não basta. Os exemplos são mais eficientes arma de educação e de disciplina que existe. As palavras ajudam de alguma forma, mas tornam-se vazias se não forem acompanhadas de exemplo prático. As crianças aprendem pela imitação aquilo que observam nos adultos. Ou seja, cuidado! Apesar de existirem inúmeras oportunidades para a aprendizagem, ao longo da vida toda, as principais lições são aprendidas durante a primeira infância, essencialmente nos 3 primeiros anos de vida. Nos anos seguintes, e principalmente na adolescência, a aprendizagem torna-se logicamente mais difícil e dolorosa. Já na alimentação e a nutrição adequada são requisitos essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Mais do que isso, são direitos humanos fundamentais, pois representam a base da própria vida. Aqui nós temos uma tabela. Faixa etária: aleitamento materno, aleitamento artificial. Do 0 ao 3º mês, manter aleitamento artificial, água filtrada e fervida. No 4º mês, aleitamento materno, manter. Aleitamento artificial, chá, suco e papa-frutas. 5º mês, leite materno, manter. Aleitamento artificial, papa salgada, almoço e jantar. 6º mês, chás, suco e papa de frutas. Início de carnes vermelhas, aves sem pele, miúdos cozidos, caldo de feijão e verduras. 7º mês, papa salgada de almoço e janta. Início de gema de ovo, grãos de feijão, lentilha, ervilha. 8º mês, início de carnes vermelhas, aves sem pele, miúdos cozidos, caldo de feijão, verduras, gema de ovo, grãos de feijão, lentilha e ervilha. Comida de família com consistência adequada para a idade de amassados como purês, carne desfiada, sopas, massas. 9º mês, introdução à clara de ovo e introdução à clara de ovo, tanto no aleitamento quanto no artificial. 10º ao 24º mês, todos, alimentação da família. Sucos de laranja, pera, lima, mexerica, melancia, melão, abacaxi, maçã, pera, goiaba, manga, acerola, beterraba, cenoura, tomate e outras da época. Iniciar em quantidades meio a meio de suco de frutas e água filtrada ou fervida de preferência. Não acrescentar açúcar. Isso nós estamos falando da faixa etária das orientações nutricionais de 0 a 2 anos.